Fala pessoal, olha só, se você quer se preparar bem para o concurso de enfermeiro da Marinha, o CSM, você precisa ter materiais de qualidade para estudar. Então, a gente tirou algumas aulas do nosso preparatório, a gente está colocando elas de graça aqui no YouTube para você assistir. Lembrando que essa é uma das várias outras aulas que existem dentro do nosso curso. E se você quiser que mais vídeos assim sejam disponibilizados de graça aqui no YouTube, é muito importante que você clique aqui no botãozinho aqui embaixo de curtir, porque assim a gente vai entender que você está gostando e nos motiva a produzir mais conteúdos como esse. Saca só, depois dá uma olhada aqui embaixo na descrição, que a gente tem um link para você baixar uns materiais de estudos como provas anteriores, um cronograma que vai ajudar muito na sua preparação para esse concurso. Então aguarda a vinheta que a aula já está começando. As orientações, então, né, que o Ministério sugere para a MEV, tá? Também não vi eles abordando nada em relação à MEV nas provas, mas, né, não custa a gente olhar, é usar o mínimo de sal, né, no preparo dos alimentos, evitar ali deixar o salheiro na mesa, ler atentamente o rótulo dos alimentos, né, porque às vezes as pessoas acham que estão fazendo uma escolha mais saudável, né? E o alimento ele também é rico em sódio. Preferir os temperos naturais, então grupos, né? Quando se tinha mais os grupos de hiperdia, né? Se realizava muito, né? Oficina ali de sal natural, de temperos naturais. Evitar os alimentos industrializados, diminuir o consumo de gordura, evitar a ingestão excessiva de bebidas alcoólicas e o uso de cigarros, consumir diariamente 3 porções de frutas e hortaliças, fazer atividade física com orientação de um profissional e manter o peso, né, adequado. Teve uma prova também do concurso da prefeitura aqui de Pelotas que eles abordaram, tá? Qual era não era indicação ali de consumo de frutas, mas dentro dos guias de alimentação saudável, qual era a orientação de ingestão de frutos do mar, tá? Para prevenir risco cardiovascular. Então, pegou um detalhe lá, né, dentro dos materiais. Então, os quadrinhos printei, tá? Que tem dentro do caderno 37, também pensando naquela lógica ali que a gente teve do 36, que ele cobrou muito, né? Os quadrinhos, tá? Então, a recomendação ali para a MEV é a redução de peso, então, manter o IMC entre 18,5 e 24,9, tá? Que essa redução do peso, ó, ela consegue reduzir de 5 a 20 milímetros, né, os níveis pressóricos, então tem uma influência bem grande ali no desfecho da redução da pressão. A alimentação saudável, então rica em frutas e vegetais, pobre em gordura total e saturada, né, também tem uma influência grande de 8 a 14 milímetros. A atividade física, então, que está orientado dentro do caderno, né, é uma atividade aeróbica por 30 minutos, pelo menos, na maioria dos dias da semana. Então, eu até coloquei depois lá no final, a indicação é de 5 dias na semana, né? Atividade de 30 minutos. Então, reduz também, né? Não de forma tão significativa, mas já reduz ali de 4 a 9 milímetros, né? Os níveis pressóricos. E moderação no consumo de álcool. Então, é aconselhável evitar o consumo de bebidas alcoólicas. Quando não for possível, recomenda-se que o consumo não ultrapasse 30 ml de etanol por dia. Tá? E claro, né, aqui sempre vai trazer, vou colocar meu carregador, que acho que eu vou ficar sem bateria. Sempre está muito, né, colocado essa questão da gente aconselhar, né, que a pessoa evite e nunca, né, trazer a palavra não utilize mais, porque o não vai trazer, né, vai dar um peso muito grande. O não vai trazer um peso muito grande, né? E às vezes torna mais difícil. Tudo que não se pode, né, se torna mais atrativo de certa forma, né? Então, para a gente evitar diretamente, né, dizer que não pode consumir, né, não pode mais fumar e não pode mais beber,
tá? Não vi na prova também da Marinha, mas isso aqui tem vindo, assim, né, que é um horror dentro dos concursos, assim, dentro de outras bancas, que é o score de Framingham, né, para realizar a estratificação de risco. Dentro do caderno 37, né, o Ministério coloca que é dentro da consulta de enfermagem que deve ser realizado, né, essa estratificação de risco. Eu não sei se vocês já utilizaram, mas tem um aplicativo, né, em que a gente pode calcular ali o score de Framingham. Hoje tem aplicativo de tudo, né? Cada dia eu conheço um, né? Os alunos trazem muito, assim, né? Tem de exame físico, né? Tem de diversas coisas. Então, tu vai lá, tu vai colocando os achados do exame físico e aí ele já te traz prontos os diagnósticos de enfermagem. Então, a gente hoje tem uma tecnologia que nos ajuda muito, né? Nesse sentido. E tem um aplicativo para calcular a estratificação de risco cardiovascular, que é bem legal. Então, o score, né, ele vai realizar o score de Framingham, ele vai nos dar uma estimativa, né, se baseando na presença de múltiplos fatores de risco, né, como sexo, idade, níveis pressóricos, tabagismo, os níveis de HDL e LDL, tá? E além da estratificação de risco, tá? O que que a gente tem? Então, lá no nosso, quando a gente vai levantar o histórico desse indivíduo, né, é sugerido, né, que a gente pergunte sobre os hábitos, né? Então, se é fumante, né, se é sedentário, que realize, né, que a gente pese, meça esse paciente para poder realizar o IMC e aí identificar, né, se ele está né, dentro ali do esperado, do seu índice de massa corporal, ou se é obeso, né? Que a gente identifique histórias pregressas, né? Então, já teve acidente vascular prévio, já teve algum infarto, tem lesão periférica de órgão-alvo, teve algum acidente vascular transitório, tá? E pensando em histórico familiar, né, tem familiar, tem pai, mãe, vô e vó que são hipertensos, são diabéticos ou que tiveram eventos cardiovasculares prematuros, tá? Então, para a gente poder, né, identificar o risco, tá? Então, baixo risco e risco intermediário quando a gente tem algum, né, marcador desse quadrinho, tá? Um ou mais. Agora depois eu vou dar seguimento. Alto risco, a gente pode, vai ser alto risco se a gente tiver um marcador desse quadrinho aqui, ó. Então, é hipertenso, é diabético, alto risco cardiovascular, tá? Então, um fator de risco baixo ou intermediário não se calcula o score, tá? Um fator de risco alto também não se calcula, pois já é considerado alto risco cardiovascular, tá? O cálculo vai ser realizado quando o usuário apresentar mais de um fator de risco, baixo ou intermediário, e aí na segunda etapa será avaliada a idade, exames de LDL e HDL, pressão, né, os níveis pressóricos e o tabagismo. E aí, né, como a gente dá seguimento, né, para esse indivíduo? Baixo risco quando existir menos de 10% de chance de um evento cardiovascular. Risco intermediário, né, ocorrer, ó, que ficou fora o meu textinho, depois eu arrumo para encaminhar para vocês. Risco intermediário, quando existir 10 a 20% de chance de um evento cardiovascular ocorrer em 10 anos, né? Quando a gente tiver essas duas situações, ó, o segmento ele vai ser anual. Eu já vi, tá, pessoal, assim, sobre score de Framingham em outras provas das mais variadas possíveis. Eu já vi cobrar esse texto aqui, né? Que um fator de risco, né, em que situações se calculava, né, o score, e aí ele trazia as afirmativas, um fator de risco baixo ou intermediário não se calcula, afirmava ali nas possibilidades, né, das questões, e já vi também perguntando o segmento, né, quando é identificado que é baixo risco, né, que segmento a gente dá para esse paciente, tá?
Então, isso pode ser cobrado, assim, é uma loteria, né? A gente pode ser cobrado de diversas formas, tá? Aqui eu acho que esse quadrinho, ele deixa melhor, assim, para a gente gravar, né? Então, ó, a categoria abaixo é um risco de evento cardiovascular em 10 anos, então é menor do que 10%. Então, a consulta médica vai ser anual, a de enfermagem anual e a odontológica também anual. Quando a gente classifica ele em risco cardiovascular moderado, é que ele vai ter um risco de 10 a 20% de um evento cardiovascular nos próximos 10 anos. A consulta médica semestral, a de enfermagem vai ser semestral e a odontológica anual. A categoria, né? Então, quando ele é um RCV alto, é porque ele tem 20% de chance de desenvolver um evento cardiovascular nos próximos 10 anos. Aí a consulta médica vai ser quadrimestral e a de enfermagem também, tá? Não quer dizer, né, que isso seja assim, né, estanque, né? A gente pode, o indivíduo, ele pode não adotar a MEV, e aí que a gente tem quem trabalha em atenção primária, não só em atenção primária, né? Quem trabalha na rede hospitalar, né, tenho certeza que identifica que um dos maiores problemas que a gente tem nas doenças crônicas é a mudança do estilo de vida, né? É difícil, as pessoas têm dificuldade grande em mudar seus hábitos, né? Muitas vezes isso está relacionado à sua cultura, né? Então é difícil modificar, né, esses hábitos, e aí a pessoa usa medicação, aí cada vez associa mais medicações, né? Apresenta o risco e não consegue, né, modificar ali a MEV. Principalmente aqui a gente percebe em relação à alimentação, né, que é muito difícil, né? Que no Rio Grande do Sul a gente tem muito interferência de cultura alemã, né? Então é muito carboidrato na mesa, né? Então, às vezes é churrasco, é salada de batata, salada de massa, cuca, tudo junto, assim. Então é um combo de carboidrato. E é difícil, né? Carne gorda, que nós temos, né? Também como nossa característica aqui, né, regional. Então, e é difícil da gente transformar e mudar esses hábitos, né, nos indivíduos. Então, risco intermediário, ó, aqui também saiu trocadinho. Quando existir 10 a 20% de chance de um evento cardiovascular ocorrer em 10 anos. Então, o segmento vai ser semestral. E alto risco quando existir mais de 20% de chance de um evento cardiovascular ocorrer em 10 anos. Ou houver a presença de lesão de órgão-alvo, tal como um infarto agudo de miocárdio, um AVC, ou um AIT, né, um transitório, hipertrofia ventricular esquerda, retinopatia e nefropatia. E aí o segmento vai ser trimestral. Tá? Coloquei de diversas formas aqui para que fique gravado, né? Porque isso, e ele cobra muito doença cardiovascular. Todas as provas têm alguma questão sobre doença cardiovascular, ou sobre infarto, ou sobre insuficiência cardíaca congestiva, né? Isso, aí a referência que ele utiliza é a Briner, né? Na nossa banca. Então vem bastante, né? Hipertensão, né? Como eu já disse para vocês, não vi, né, com tanta prevalência assim, mas ele pode mudar o enfoque, né? E aqui a projeção do risco de doença arterial coronariana, de acordo com o SCORE, tá? Isso aqui, né, gente, assim, ó, é muita coisa pra gente, se a gente for pensar para gravar, tá? Mas eu coloquei porque é um quadrinho, isso tá no anexo lá do caderno 37, né? A projeção a partir do SCORE, tá? Esses dados e essa projeção é que a gente consegue colocar dentro do aplicativo, tá? E aí ele, o HDL, vai colocar os valores de PA e aí a gente vai ter, né, a determinação ali, tá? Dos riscos. E aí tem uma diferença para risco em homens e mulheres, né? Que é diferente ali. E tem que ajustar os scores se a gente tiver, né? Isso aqui eu acho muito detalhe, mas eu que resolvi colocar. Então, a gente ajusta
se existir um familiar de primeiro grau com doença arterial coronariana, né? Multiplica pelo fator de correção 2, se existir mais de um familiar de primeiro grau com doença arterial coronariana, multiplicar pelo fator de correção 1,4, se a pessoa tiver antecedência sul-asiática, e multiplicar pelo fator de correção 1,3 para as pessoas com IMC maior ou igual a 30. Isso aqui, eu vou dizer para vocês, isso aqui é a cara da IBFC, tá? Que é uma banca que gosta de pegar os detalhes do caderno, assim, detalhe mesmo. Então, isso aqui eu achei a cara deles. As evidências, né, de doença cardiovascular ou repercussão em órgão-alvo, então, né, são hipertrofia ventricular esquerda, retinopatia, nefropatia, angina do peito ou IAM, né, insuficiência cardíaca, o ictus isquêmico transitório ou acidente vascular cerebral e a doença arterial periférica. Aqui, né, outro quadrinho que a gente tem lá dentro do nosso caderno, né, que eles gostam desses quadrinhos. Na consulta de enfermagem, então, quais são os aspectos relevantes, né, para a gente abordar? Então, fazer a identificação, né, desse paciente, sexo, idade, raça e condição socioeconômica. A história atual vai ser a duração conhecida de hipertensão e os níveis pressóricos, a adesão e alguma reação adversa, né? Algum tratamento prévio, sinais e sintomas sugestivos de insuficiência cardíaca, doença vascular encefálica, doença arterial periférica, doença renal, diabetes, indícios de hipertensão secundária e gota, investigação, né, sobre diversos aparelhos e fatores de risco, então, se tem alguma dislipidemia, tabagista, sobrepeso ou obeso, sedentário, perda de peso, características do sono, função sexual e dificuldade respiratória, história pregressa, né, de outras doenças cardiovasculares, história familiar, né, tanto de pacientes hipertensos na família, quanto, né, de evento prematuro, né, que a gente já viu lá no outro quadrinho, o perfil psicossocial, né, desse indivíduo, como é a avaliação, como é que é o consumo alimentar, o consumo de álcool e que medicações ele utiliza, para a gente pensar naquelas que podem interferir, né, nesse nível pressório, principalmente ali os corticoides, né. A rotina, né, teve uma questão que ele trabalhou, infarto, que ele pergunta quais são os exames que devem ser solicitados, tá? Para confirmar ali, como marcadores do infarto agudo do miocárdio, tá? Então, coloquei aqui da hipertensão, porque daqui a pouco só muda, né? O evento cardiovascular. Então, a gente pede, né, como rotina, ali para avaliar o indivíduo hipertenso, um eletrocardiograma, dosagem de glicose, de colesterol total, né? Então, todo o perfil lipídico, colesterol HDL, dosagem de triglicerídeos, tá? Dosagem de creatinina, análise, né, dos caracteres físicos da urina, dosagem de potássio e fundoscopia. Aí aqui fala, né, das características sugestivas de hipertensão secundária, né, então ele traz também lá no manual, né, no caderno 37, mas assim, ó, acho que é um detalhe, né, isso aqui resolvi colocar assim por, né, descargo de consciência, né, mas vou deixar aqui, nem vou investir assim, porque senão fica muita informação para vocês, tá? Para depois que vocês façam uma leitura. Não acho, né? Como ele não explora muito hipertensão nas provas, acho que é mais um detalhezinho, assim, né? Mas pelo menos a gente passou os olhos. Aqui sim, né? O que eu fiz um paralelo, tá? Lá do caderno 36, em mais de uma prova, ele cobrou um detalhe, né? Que estava bem pequenininho dentro do caderno, que era, né, o efeito Somoge e ali o efeito do alvorecer, né, pensando na hiperglicemia. O que a gente tem de detalhe dentro do caderno 37? Né? A particularidade da pseudo-hipertensão, né?
nos idosos. Então, eu printei para vocês o que tem dos idosos, assim como eu printei lá do efeito Somogy, para que a gente possa olhar. Eu acho, assim, que a gente tem mais chance daqui, dessa cobrança, assim, dessa particularidade que tem dentro do caderno, do que da hipertensão secundária, tá? Então, vou investir mais nisso aqui para nós. Eu já vi, tá? Numa prova, eles desmembrarem tudo isso aqui, tá? Como afirmativa. Então, eu deixei, tá? Então, a hipertensão sistólica é muito comum entre os idosos, né? O objetivo é a redução gradual da PA para valores abaixo de 140/90. Na presença de valores muito elevados de PA sistólica, podem ser mantidos inicialmente níveis de até 160, tá? Tem maior frequência de hiato auscultatório, que se caracteriza quando, após a ausculta dos sons iniciais, ocorre o desaparecimento dos sons e o seu reaparecimento em níveis pressóricos mais baixos, o que subestima a verdadeira pressão sistólica, tá? Pode-se evitar esse tipo de erro palpando o pulso radial e inflando o manguito até o seu desaparecimento, tá? A pseudohipertensão é caracterizada por níveis pressóricos falsamente elevados, devido ao enrijecimento da parede arterial. Então, é aqui que eu tenho uma sugestão, assim, né? Um palpite de que, se ele quiser um detalhe do caderno 37, é isso aqui que ele pode cobrar, assim como foi o efeito Somogy lá do caderno 36. A gente pode identificar, né, se é uma pseudohipertensão nesse idoso, realizando a manobra de Osler. Agora, depois eu fiz um resuminho nos próximos slides, que eu acho que fica melhor de entender, tá? E isso é importante que a gente coloque lá no prontuário, né? Se o paciente apresenta, o paciente idoso, né, apresenta calcificação da artéria, ele vai ter um sinal de Osler positivo, tá? Mas o que é o Osler? Então, aqui é o que a gente tem normalmente, né? Então, a gente coloca lá o manguito de acordo com o que a gente deve respeitar, né? De acordo com a circunferência do braço do indivíduo, né? Então, o manguito, ele precisa estar adequado. A gente vai, né, posicionar o estetoscópio lá na artéria braquial, a gente palpa a artéria radial, né? E infla sempre, né, de 20, o que sugere dentro do manual é de 20 a 30 milímetros a partir do abafamento ali, né? Então, quando a gente está palpando a artéria radial, parou de sentir o pulso radial, é indicado que a gente infle, né, o nosso manguito 20 a 30 milímetros a mais. O que pode acontecer nos idosos? A gente não ter essa pausa, né? Então, a gente palpou a artéria radial, né? E a gente já está lá no finalzinho da nossa possibilidade ali, né? Do nosso reloginho, e a gente ainda está sentindo essa artéria radial. Isso significa, né, o Osler positivo, tá? Então, muitos idosos, a gente pode ter esse fenômeno aí da pseudohipertensão, tá? É mais frequente, né? Então, o achado do hiato auscultatório e a detecção de medidas falsamente elevadas, né? E a gente diz que é um Osler positivo quando a radial é comprimida pelo dedo indicador, a artéria pode ser sentida além do ponto de compressão, né? Isso significa que essa parede ela pode estar esclerosada, né? Então, vai ter um aumento da rigidez dos vasos e calcificação da camada média da artéria. E aí escapa, a gente não consegue, né, não perceber esse pulso radial. Tá? Então, quando a gente insufla o manguito acima do valor da sistólica, que aí é o teste que é indicado, né, para a gente identificar ali se é um Osler positivo, a gente vai insuflar, então, o manguito acima do valor da PA sistólica, observar se há presença de pulso radial. Se esse pulso, ele seguir ali, né, a gente seguir sentindo a palpação do pulso, é uma falsa estimativa de hipertensão ou uma pseudohipertensão, né? Então, um Osler positivo. Tá? Não sei se alguma vez vocês já tinham visto sobre isso, assim, ó, porque é um detalhezinho ali dentro do caderno, né? Quem trabalha com idoso diretamente
sabe o quanto que isso é comum, né? A gente vai lá, vai fazer todo o passo a passo para verificação de pressão, né? E aquele pulso radial, ele nunca para, né? Nunca para de pulsar. E aí a gente precisa realmente, né, identificar se isso né, se esse idoso ele está de fato hipertenso ou se é uma pseudohipertensão pela essa questão ali da calcificação arterial, tá? Acho bem interessante isso, né? Já vi isso em outra prova, tá? Que também foi quando eu me aprofundei, fui estudar sobre a manobra de Osler. Tem um artigo bem curtinho da USP que fala sobre a manobra de Osler, quem foi, né? Recebe esse nome porque foi um profissional, né? Que fez essa manobra, né? Descreveu a manobra e a pseudohipertensão. E fala, inclusive, que pensando no nosso contexto ali de assistência na atenção primária, né, é um método fácil de aplicação, né, que não traz custo nenhum para o serviço e não é invasivo, né, porque tem outras formas de se identificar a pseudohipertensão, mas vai ser lá com o controle da pressão arterial média, então já são procedimentos que são mais invasivos, né, e aí vai trazer o risco todo do procedimento invasivo, principalmente a gente pensando em idoso, né? Acho bem legal, né? Isso aqui. E aí, curtiu? Então não esquece de se inscrever no nosso canal para ser notificado de mais vídeos como esse. Aqui do lado você está vendo um vídeo recomendado que vai te ajudar ainda mais. Então dá uma conferida também, porque eu sei que vai fazer diferença nos seus estudos. Outra coisa, caso você queira saber um pouco mais sobre o nosso preparatório, é só ir nos links da descrição aqui embaixo, que a gente vai te ajudar a conquistar a aprovação e a vestir a famosa farda branca. Te vejo lá!